Boa tarde, pessoal. Eu vou explicar para vocês aqui uma pequena passagem em torno de 2 páginas do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. É um livro do século 17 e eu vou trabalhar aqui o capítulo 8, intitulado Os Salários do Trabalho. Curiosamente, eu tenho a impressão que Adam Smith, embora seja considerado um dos mentores do capitalismo moderno, é aqui nessas páginas bastante semelhante ao pensamento de Karl Marx, quando ele vai pensar a relação desigual que ocorre entre empregadores e empregados. Smith, conforme eu anotei aqui, parte da premissa de que quando não havia propriedade privada da terra, veja só, coisa de comunista, né? Quando não havia propriedade privada da terra, os produtos do trabalho pertenciam ao trabalhador, né? Quando não havia propriedade privada, cada um cercava ali a sua terra que ia trabalhar, todos tinham acesso à terra, e aquilo que o homem produzia naquela terra pertencia a ele, né? E ele não tinha que dividir com mais ninguém, desde que ele conseguisse, né, tivesse no estado de direito ou tivesse com homens plausíveis que não fossem roubar aquilo que é dele. No momento em que a terra se torna propriedade privada, o dono da terra exige receber uma parte da produção. Isso nós temos até hoje, que aqui na nossa região nós chamamos de arrendamento da terra. Eu sou o proprietário da terra, por alguma razão eu não posso ou eu não quero trabalhá-la, eu a alugo, eu dou o direito para outra pessoa de produzir em minha terra e em troca disso essa outra pessoa repassa para mim uma parte do que foi ali produzido. É isso que Smith está dizendo aí já no século 17. Além dessa questão do arrendamento, que vai diminuir a renda do trabalhador agrícola, da pessoa que de fato está lá trabalhando, né? Geralmente ocorre também que esse trabalhador que precisa alugar a terra de um outro para produzir, precisa da ajuda do mais rico, que eu vou chamar aqui de capitalista, para financiar os custos de produção e poder se manter até a colheita, porque ocorre que muitas vezes a pessoa que se propõe a plantar não tem capital para financiar os custos de produção e não tem muitas vezes capital nem mesmo para sobreviver até o momento da colheita. Isso justifica, é claro, que o capitalista, e veja que eu falo aqui capitalista sem nenhum sentido pejorativo ou ideológico, mas simplesmente aquele que por uma razão ou outra tem o dinheiro, tem o capital, isso, né, esse adiantamento justifica que o capitalista cobre sobre esse dinheiro, esse capital a risco que foi dado para uma outra pessoa, juros, né? Juros, nada mais justo, porque ele adiantou um dinheiro para outra pessoa. Então, Adam Smith vai ver aqui que o aluguel da terra, que é o arrendamento, e os juros do capital tomado de empréstimo pelo agricultor pobre que se propõe a trabalhar, diminuem consideravelmente os lucros desse agricultor. Por que Smith está falando nisso, se a preocupação dele já é geralmente mais voltada para as fábricas, né? Que ele vê que ele está muito empolgado nesse livro A Riqueza das Nações,
ele está muito empolgado com os benefícios da divisão do trabalho no mundo fabril, que aumenta consideravelmente a produtividade. Por que Smith, então, nesse momento está falando da agricultura? Simplesmente para explicar que o mesmo processo que foi aí descrito por ele na agricultura ocorre também com o operário da fábrica. Então ele apresenta aqui uma analogia. Por quê? Semelhante ao agricultor que vai arrendar uma terra para trabalhar, o trabalhador da fábrica, que já chamamos de operário, geralmente também não é dono dos meios de produção. O meio de produção, no caso da agricultura, é a terra, é a enxada, é hoje o trator, os equipamentos caros, os pulverizadores, coletadeiras. Tá? Então, assim como ocorre na agricultura, também no mundo fabril, o trabalhador pobre, vamos dizer assim, também não é dono dos meios de produção, não é dono das máquinas, não é dono dos insumos, não é dono do barracão. Tá? O fato de o empresário emprestar esses meios de produção para o trabalhador poder ali produzir, equivaleria ao fato do produtor agrícola emprestar a terra para uma outra pessoa trabalhar. Então, assim como o agricultor, o latifundiário, vai cobrar um aluguel sobre sua terra, justifica-se também que os donos dos meios de produção no mundo fabril cobrará também para permitir que o trabalhador ali trabalhe com os seus meios, com as suas ferramentas. Ele vai querer um retorno sobre esse capital que ele colocou nas mãos de um outro ali para trabalhar, que ele possibilitou ao outro trabalhar, que ele cedeu para o outro. Assim como o agricultor que cede a sua terra para um outro plantar, vai querer um arrendamento. Então temos que o trabalhador da fábrica, assim como o agricultor que descrevemos antes, geralmente não tem também como se manter até a produção ser vendida, né? E precisa também de um adiantamento, o que justificaria um juro, uma cobrança de juros. Ora, esse adiantamento que é dado já desde sempre ao trabalhador fabril, e é dado antes que aquilo que ele produziu seja vendido e se reverta em lucro, esse adiantamento no mundo fabril nós chamamos de salário. Agora eu passo aqui a uma citação desse texto de Smith, A Riqueza das Nações, capítulo 8, Salários do Trabalho, página 118. Abre aspas. Em todos os ofícios e manufaturas, a maior parte dos trabalhadores tem necessidade de um patrão que lhes adiante o material para o trabalho, salários e sua manutenção, a sua subsistência, até completar o trabalho. Fecha aspas, página 118. Isso justifica que parte da riqueza produzida pelo trabalhador fique nas mãos do capitalista. Porque ele deu um adiantamento, ele deu os meios de produção. E, aliás, ele só deu esse adiantamento, ele só deu esses meios de produção na expectativa de ter um retorno, de ter um lucro sobre esse adiantamento, né? Esse ceder algo para outro, que foi o que ele ali fez. Ou seja, o empresário só coloca o seu capital a risco, porque há sempre um risco de pegar fogo no barracão, há um risco de ter uma crise e a produção não ser vendida. O capital é sempre um risco. E o capitalista só faz esse investimento mesmo na expectativa de obter um lucro sobre esse investimento, né? O que é razoável. Então, justifica-se ali o capitalista ficar com parte daquilo que o trabalhador produziu
né? Esse é o seu lucro, e a parte que cabe ao trabalhador lhe é repassada geralmente na forma de salário. E aí, dando sequência ao raciocínio, Smith pergunta: o que vai determinar o valor do salário? O salário vai ser maior ou menor? O que vai determinar o valor desse salário? E a resposta de Smith é que o valor do salário é determinado por um livre acordo entre o investidor capitalista e o trabalhador, que é aquele que vai operar as máquinas. É um acordo. Só que algumas linhas depois, Smith vai mostrar que esse acordo não é assim tão livre. E aqui que eu digo que ele se parece um pouco com Marx. Não é tão livre por quê? Porque nessa relação entre o capitalista e o desempregado, que almeja um emprego, o capitalista é a parte forte da relação. Ele tem mais recursos para barganhar um salário mais baixo do que a pessoa que está faminta querendo um emprego para barganhar um salário mais alto. Então, que fique claro que o capitalista precisa dessa mão de obra para operar as suas máquinas, ele precisa do trabalhador, e o trabalhador precisa do capitalista, porque é ele que detém as ferramentas, o capital, os meios de produção. Só que, embora o interesse de ambos coincida nesse ponto, no que diz respeito ao estabelecimento do valor do salário, os interesses são antagônicos. São antagônicos por quê? Porque para obter maior lucro, o capitalista vai querer pagar o menor salário possível que lhe dê o maior lucro. E o empregado, por sua vez, gostaria certamente de receber o maior salário possível ou, quiçá, ficar com todo o lucro. Portanto, os interesses são antagônicos. Só que nessa disputa por interesses antagônicos, a balança irá pender, diz Smith, favoravelmente para o lado do capitalista. Tá? Para defender seus interesses, tanto os trabalhadores, operários, quanto os investidores capitalistas se organizam em associações de classe. Essas associações são chamadas de sindicato. Ocorre que, por haver menos empresários do que desempregados procurando um trabalho ou trabalhadores, fica mais fácil para os empresários se associarem, para os capitalistas se associarem e estabelecerem um teto máximo para o salário, acima do qual ninguém vai pagar mais do que isso, que já é para forçar os trabalhadores a trabalhar por um salário menor, né? Some-se a isso que diz Smith que lá no seu século XVII as leis não proíbem associações entre patrões, mas geralmente proíbem associações entre trabalhadores, que são sindicatos, né? E já fica claro aí, então, aquilo que, creio eu que é Marx que diz que o Estado é um instrumento de dominação nas mãos da burguesia. Quem faz as leis, geralmente, né, faz essas leis a favor dos patrões e não dos empregados. Então, ocorre que os empresários, por ter dinheiro, podem aguentar por muito mais tempo uma greve do que os trabalhadores sem morrer de fome, que é outra coisa que pende a balança para o lado do empresário. Se os trabalhadores se organizam em classes e fazem greves, o patrão terá prejuízo. Mas
Por maior que seja esse prejuízo do patrão, é muito pouco provável que o seu filho passará fome. Ao passo que o filho do desempregado que almeja um emprego, ou do trabalhador que depende daquele salário para comer no final do mês, e que já é baixo, não tem uma reserva, ele passará fome no caso de uma greve muito extensa. Posto isso, a gente chega à conclusão de que, aqui a partir do texto de Smith, de que o livre acordo, e eu coloco livre acordo entre aspas, entre trabalhadores e patrões, sempre favorecerá os patrões em detrimento dos trabalhadores, pois, pelas razões que nós expusemos acima, os patrões possuem muito maior poder de barganha na hora de negociar o salário do que os operários, né? Possuem maior poder de barganha, porque se a fábrica não anda, ele não morre de fome, o empregado de imediato já morre de fome, né? Possui maior poder de barganha também, porque fica mais fácil para eles, para os capitalistas que são em menor número, combinar um salário, né, um salário máximo para poder manter o salário baixo, do que para os trabalhadores passando fome, continuar passando fome até conseguir um salário mais alto, tá bom? E aqui, ao ler isso daqui, me parece semelhante, sabe? Eu acho que Smith e Marx, né, concordariam um pouco nisso. Obrigado, até mais.